Olá, na Escola Viva desta semana vamos saber por que a maioria dos jovens não quer ser professor. Uma recente pesquisa realizada com 1.500 alunos do ensino médio em diferentes regiões do país revela que a carreira docente não atrai quase ninguém. Vamos entender quais são as razões desse desinteresse pelo ofício e saber como anda a formação e qual é a realidade dos nossos professores. Eu sou Anete Carvalho e o Escola Viva desta semana está no ar. Eu amo a minha profissão, amo, mas eu penso que hoje em dia ela está muito desvalorizada. Pouco reconhecimento, baixo salário, sobrecarga de trabalho, essa é a realidade de muitos professores, principalmente nas escolas públicas. Neste bloco vamos discutir estas e outras causas que afastam os nossos jovens do magistério. Quem conversa comigo agora é a doutora em Educação, Maísa Gomes Kulock. Professora, vamos começar aqui com um dado que é muito relevante, que diz que 2% apenas dos jovens que estão hoje no ensino médio têm como primeira opção no vestibular cursos ligados ao magistério. Eu posso entender que o magistério está ameaçado de extinção? Na verdade, o curso de licenciatura inicia no Brasil em 1930, como formação obrigatória para o exercício da profissão de magistério. E talvez por isso, em 83 anos, ainda é uma formação muito recente. E o aluno que está no ensino médio, ele tem como exemplo os seus professores, que muitas vezes não têm formação adequada para serem professores. E justamente por isso eles rejeitam esta profissão. Além disso, que outras causas têm provocado esse desinteresse tão grande pelo magistério, professora? Olha, o magistério como profissão, ele ainda é objeto de discussão teórica. A formação, a profissão docente, ela não é vista como uma categoria profissional, infelizmente. Na própria sociologia do trabalho, a gente lendo e estudando descobre que para qualquer profissão, a primeira condição é vocação. A pessoa tem que ser vocacionado tem que ter desejo de ser. E no caso da profissão docente, a história de vida do aluno, enquanto na escola, muitas vezes desestimula de ser professor, porque ele não quer ser professor para não ter alunos iguais a eles. Primeiro que tudo é ser vocacionado. Se você consegue dialogar com a educação, se você quer conhecimento de mundo, não que não exista nas outras profissões, eu estou dizendo do diálogo mais estreito, porque aí você tem um universo muito amplo, você dialoga com várias áreas. Se você se sente estimulado a isso, se você se sente estimulado à pesquisa, se você se sente estimulado a aprender também, porque nesse momento o professor também aprende muito mais, às vezes, do que necessariamente ser assim que ele ensina. Então, eu acho que esse é vocacionado e esse teria uma grande possibilidade de ser bem-sucedido no mercado. Voltando ao tempo, a gente vê que a maioria das mulheres antes tinha uma certa vocação para a docência, Era mais comum que a mulher seguisse a docência. Hoje em dia mudou muito. Isso é por conta de baixo salário mesmo? A violência está crescendo nas escolas, Maísa? Em parte, Porque antigamente, quer dizer, se a gente considera que a escola normal era o primeiro espaço de formação feminina, desde 1808, havia uma preocupação de que a mulher, principalmente a mulher, sendo professora, ela estava se preparando também para ser mãe. Então havia toda na sociedade, toda uma preocupação de que a profissão docente ela era marcadamente feminina. E além de marcadamente feminina, era uma profissão que podia adaptar e permitir que, ao mesmo tempo que ela exercesse a profissão, ela também poderia cuidar da sua função materna. O que, na realidade, foi se distanciando com o próprio avanço da sociedade, com as exigências sociais de que este campo profissional fosse ampliando, a mulher passou a ocupar outros espaços
e a profissão docente foi deixando de ser a única alternativa que ela tinha. Eu já me considero apaziguada em relação à licenciatura na minha vida. Eu não considero que seja uma coisa difícil ou que eu vá ter problemas, mesmo em relação ao que a gente entende da má valorização dos professores, do baixo salário. Isso tudo influi muito e às vezes acaba levando alguns alunos a modificarem o curso, a abandonarem o curso ou a levarem o curso de uma forma não séria. Essa desvalorização posso entender que é histórica, né? Estava muito associada ao lar, às atividades domésticas, e hoje em dia isso mudou muito, mas continua desvalorizada, não é isso? Porque havia um status em ser professor, que isto com o tempo, nos últimos 30 anos, a gente percebe que vai desvalorizando. A própria violência na sala de aula, a questão da sociedade, do comportamento do alunado, da relação professor-aluno, as mudanças que foram ocorrendo, elas foram desestimulando, infelizmente. A falta de uma carreira docente, de um plano de carreiras realmente implantado, valorizando o profissional. Então, independente da sua formação acadêmica, hoje nós temos professores que não têm apenas o nível superior, mas uma boa parte já com pós-graduação, com cursos de mestrado, com cursos de doutorado, mas que não veem retribuído financeiramente no seu salário e nem na valorização profissional esta sua escolha, esta sua opção. Tem especialização, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado, toda uma carreira a seguir. Então o primeiro passo é não se acomodar. Só passa dificuldade quem não corre atrás de outras experiências na carreira que seguiu. Com esse investimento do governo federal, principalmente no nível superior, né? A gente sabe que as universidades públicas e privadas estão ofertando muitas vagas, né? Para o nível superior, claro. Você acha que essa realidade pode mudar um pouco esse desinteresse? Pode estimular mais esse jovem a buscar a docência? Na verdade, o que nós temos observado é que, com o advento da Lei de Diretrizes e Bases 9.394 de 96, colocando como exigência para ser professor da educação básica à educação superior, houve um aumento, né, principalmente por aqueles que já estavam na rede. Nós ainda temos na rede pública de ensino um número muito grande de professores que não possuem licenciatura para serem professores, e isso faz muita diferença. Muito obrigada por sua presença, pela entrevista aqui no Escola Viva desta semana. Obrigada. Daqui a pouco vamos saber qual é a realidade dos professores na rede estadual de ensino. Não saia daí, o Escola Viva volta já já. Não adianta você ter equipamentos, ter toda uma estrutura e não ter um salário digno. E não adianta ter um salário digno e não ter uma estrutura necessária para trabalhar. Neste bloco, vamos saber como anda o magistério em Alagoas e quais são as ações dos sindicatos dos trabalhadores em educação em busca de melhorias para o professor. Quem conversa comigo agora é Girlene Lázaro, diretora de formação sindical do Sinteal. Girlene, qual é a realidade hoje dos professores da rede pública? A nossa realidade ela continua sendo uma realidade não muito satisfatória, né, para todo o conjunto do magistério, professores, coordenadores, diretores de escola, todos aqueles que compõem o magistério, como também para os funcionários administrativos que compõem toda a categoria, né, todo o ramo de atividade que são os trabalhadores de educação, porque nós ainda estamos no processo de busca de valorização, de atualização da legislação local à legislação federal, ao cumprimento daquilo que já conquistamos como lei, né, com lutas, né, com buscas para melhoria. Então, ainda é uma situação que nós podemos dizer que ainda é uma situação menos favorável. Me encantei pela área, fui começar a pesquisar sobre pedagogia e vi sobre o campo de atuação, vi como era amplo o campo de atuação e comecei a pensar que eu tinha várias oportunidades da pedagogia. O mercado de trabalho é excelente. O aluno, quando termina o curso, tem emprego, isso tanto na formação, porque aí ele não só atua na escola, ele atua também nas empresas, ele atua, inclusive, uma procura dos alunos
para que a gente dê também ênfase à questão da pedagogia hospitalar. Eu posso entender que, dentre todos esses problemas que o professor na rede pública enfrenta, o salário ainda é o maior desafio? É um deles, né? O salário é o maior desafio, mas também as condições de trabalho ainda são condições que nos deixam ainda em situação, muitas vezes, de risco de problemas de saúde. Hoje há uma preocupação maior, porque nós temos, dentro do quadro do magistério, assim, um índice grande de adoecimento, né? Tanto por problemas emocionais, né, por conta da carga e do próprio contexto de desvalorização que vem ano a ano, e isso recai sobre um profissional que tem uma relação afetiva e muito ligada ao aluno, porque ele está formando uma pessoa, então ele quer ver o resultado, e muitas vezes esse resultado não depende só do professor ou da professora, depende das condições que são colocadas para que você possa fazer com que o conhecimento seja realmente desenvolvido pelo aluno. Não adianta você ter equipamentos, ter toda uma estrutura e não ter um salário digno. E não adianta ter um salário digno e não ter uma estrutura necessária para trabalhar. A questão de saúde é pela sobrecarga de trabalho, né? Você vê que para a composição de salário de professores hoje em dia, o professor tem que estar em 3, 4, às vezes até 5 instituições durante uma semana. Então, existe uma carga excessiva de trabalho. Se for na rede pública, tanto estadual como municipal, todo mundo já conhece porque o salário é aquele que está estabelecido, mas que houve uma melhoria muito grande em termos de escola estadual e municipal, mas municipal em Maceió. E o professor hoje tem uma sobrecarga maior de trabalho, uma responsabilidade muito maior. Hoje, com essa abertura, né, da questão da gestão democrática, de você participar mais das questões, não só da sala de aula, você também ficou com uma sobrecarga, porque você hoje, além de trabalhar, além de estar envolvido em projetos, além de estar acompanhando, participando do conselho escolar, que faz parte dessa descentralização de poder, além de você estar com desafios maiores, porque hoje a realidade social dos alunos também traz um desafio para dentro da escola, que esse desafio ele é cobrado diretamente ao professor e à professora, ou seja, a escola passa a ser não só um local, um espaço social de aprendizado, de formação, mas é um local onde você tem que resolver conflitos, você tem que resolver problemas que a família não está dando conta, a escola não é uma ilha também, né? Então os problemas que acontecem fora dos muros da escola chegam à escola e se instalam. E quando eles se instalam dentro da escola, aí o resultado esperado é sempre de que dentro da sala de aula haja uma transformação que não está assim, ao alcance do professor ou da professora resolver todos esses conflitos. Eu amo a minha profissão, amo, mas eu penso que hoje em dia ela está muito, muito desvalorizada pela falta de respeito, pela falta de incentivo financeiro, pela falta de interesse dos próprios alunos que cursam magistério. O sindicato tem dado algum apoio, até psicológico mesmo, a esse professor que está em sala de aula exercendo, além do seu trabalho, que já não é fácil, tendo que dar um atendimento maior a esse aluno que vem de casa com problemas, né, com os pais, até com drogas mesmo, a questão da violência. O sindicato tem dado esse apoio, uma força, digamos assim, a esse professor para continuar? Em relação ao apoio, o nosso apoio sempre é no sentido de quando chega para o sindicato, nós conversamos, ouvimos, né, até sugerimos alguns encaminhamentos, mas a tendência é nós encaminharmos para um setor de qualidade de vida que ainda precisa de muita ajuda dentro da secretaria para que ele funcione a contento, apesar da dedicação dos profissionais. Mas ainda há muito o que fazer. Para a gente finalizar, apesar de tantos problemas, né, que você colocou e que a gente sabe que existem mesmo, principalmente na rede pública, como é que você visualiza o magistério aqui em Alagoas, assim, o futuro dessa profissão aqui no nosso estado? Nós esperamos que a gente possa garantir uma rede organizada, né, que tenha a qualidade para que o professor, a professora possa exercer a sua função e ter o resultado do aprendizado. Uma política governamental que seja séria, que efetivamente invista em educação, que destine o que é previsto na Constituição do seu orçamento para a educação,
que ele faça da educação uma bandeira, não só uma bandeira, mas um instrumento eficaz de compromisso de governo. E eu acredito que, se isso ocorrer, aí sim nós vamos ter uma valorização maior, uma procura dos jovens maior pela área da formação, pela área da educação, de uma maneira geral. Girlene, obrigada por sua presença, e a gente deseja boa sorte, né, nas lutas que o sindicato com certeza vai travar ao longo desse ano. No próximo bloco, vamos conhecer a história de uma professora que dedicou 43 anos de sua vida ao magistério. A Escola Viva volta num instante só. Todos os professores, no geral, estão enfrentando um desafio muito grande. Essa sociedade que está assim tão modificada, tão mudada. Apesar dos inúmeros desafios enfrentados dentro e fora da sala de aula, muitos professores seguem a carreira por vocação e amor à educação. Um bom exemplo é a professora de língua portuguesa, Maria do Socorro Padilha, que já ensina há mais de 40 anos e não pensa em deixar a sala de aula nem tão cedo. Não é isso mesmo, Socorro? Você é apaixonada pelo magistério, né? É verdade. Eu escolhi a profissão por vocação. Eu realmente sou vocacionada e adoro o que faço. E essa vocação ela veio desde a infância. Como é que você percebeu que queria seguir o magistério, Socorro? Eu acho que desde que eu nasci, a minha vida inteira, eu sempre pensei em ser professora. Quando criança, já brincava de dar aula. Depois, quando cresci, aos 12 anos de idade, eu já dava aula, né? Já juntava as crianças da rua e já dava aula em casa, fazendo as tarefas e trabalhando, porque eu sempre gostei realmente. Minha mãe era professora vocacionada também, porque ela amava o que fazia, apesar de não me estimular em relação à profissão por conta da desvalorização. Então, ela achava que não valia a pena. Ela dizia que uma pessoa que gostava de estudar como eu gostava não deveria se perder no magistério. Então, que eu, quando fosse escolher a profissão, escolhesse outra coisa. Por favor, não fosse ser professora. Para você escolher uma profissão como essa, você realmente já tem que ter um dom, é uma vocação. Não adianta você dizer, eu não tenho o que fazer, eu não sei que carreira seguir, vou ser professor por enquanto. Então, o primeiro passo é saber o que você vai enfrentar, saber das dificuldades que todas as profissões têm, é saber o que realmente você pretende fazer quando você se assumir enquanto professor. Talvez não seja a profissão que esteja em evidência, que a mídia evidencie, que as próprias políticas públicas evidenciem, que valorizem. Daí, ainda e bastante evidente a questão dela ser vocacionada. Diante, da falta de apoio da sua família, como é que você conseguiu driblar essa falta de incentivo, digamos assim, e abraçar mesmo o magistério? O que é que te estimulou para continuar? Olha, eu acho que apesar de ser uma profissão que não é reconhecida, né, infelizmente aqui no Brasil, mas tem vários aspectos que são muito gratificantes. Eu me sinto, assim, muito gratificada com o que eu faço. Então, eu me sinto feliz quando eu vejo um aluno chegar e dizer, professora, aquela prova estava à sua cara, entendeu? Então, num concurso, num vestibular, alguma coisa, então... Quer dizer, tem coisas assim que gratificam. Alguém chega assim e diz, professora, eu nunca consegui aprender português. E agora eu estou aprendendo. Então, tem coisas assim que não tem. Realmente nada gratifica mais do que isso. E eu me sinto feliz, eu me sinto realizada numa sala de aula. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa. Foi um choque. Como eu só falei, no dia que saiu o resultado do vestibular, a minha mãe quase me excomunga da família, assim. Foi muito difícil no começo para a família lidar com isso. Mas aí, eu acho que ao longo do curso, a minha família também foi amadurecendo junto comigo. Quando eu vejo que eu fiz alguma coisa por eles, que eles entenderam, que a mãe chega para mim e faz, olha, tia Ana, o meu filho, a minha filha chegou contando isso que você ensinou. Para mim, eu já ganhei o salário do mês. Socorro, apesar dessa paixão que é notória, né, pelo magistério, você passa para a gente isso muito claramente, quais desafios, Socorro, ao longo desses 43 anos de magistério, você enfrentou dentro da sala de aula para conseguir ser uma professora respeitada, para conseguir realizar com sucesso o seu trabalho?
Olha, os desafios realmente são muitos, né? Antigamente, quando eu dava aula, porque eu passei por todas as etapas. Eu dei aula desde a alfabetização até a universidade. Então, eu passei por todas as fases. E aí, antigamente, era muito mais fácil. Você era dona da sua sala de aula. Quando você entrava numa sala de aula, quem mandava ali era você. Então, o aluno que não queria assistir a aula, que queria perturbar, ele era colocado para fora de sala de aula, era disciplinado, nós chamávamos os pais, conversávamos. Era uma coisa assim tranquila. Então, os pais orientavam os filhos de que os professores eram como segundos pais. E eu sempre tive a preocupação não apenas de informar, mas de formar. Então, eu sempre tive essa preocupação, que o professor é um educador, que na sala de aula ele é, além de tudo, um educador e, sobretudo, um educador. Então, eu tinha essa preocupação com algumas coisas que são de valores, além da disciplina, né, que eu tinha que passar a informação, mas de valores, de coisas importantes, como o aluno dar um bom dia quando entra numa sala de aula, muito obrigado, um por favor. Porque a gente vê hoje um aluno pede uma coisa, fulano, uma borracha, aí o outro joga. Tá, toma. Quer dizer, nada, por favor, você tem isso, muito obrigada. Então, desculpe, que são palavras, eu sempre dizia, são palavras mágicas, que abrem portas, que abrem coração e que a gente precisa. Mas falta, talvez, a estrutura familiar. Então, essa orientação doméstica do respeito ao professor, isso está se perdendo, ou já se perdeu de todo. Todos os professores, no geral, estão enfrentando um desafio muito grande. Essa sociedade que está assim tão modificada, tão mudada, com coisas tão... Eu não posso nem falar da tecnologia, mas de uma forma geral. Não existe tanto respeito. É mais difícil hoje atuar como professor do que há 40 anos atrás, por exemplo? Muito mais, mas muito mais. Porque hoje em dia eu vejo, né, felizmente, e graças a Deus eu não tenho esse problema na minha sala de aula, porque lá só vai quem quer, quem tem interesse, todos, eles mesmos se policiam, podemos dizer assim, porque se um está perturbando, eles mesmos já coíbem isso, então não permitem, porque o interesse é deles. Mas nós vemos hoje na sala de aula as notícias, aí, os noticiários informando que os professores, se eles agem com um pouquinho mais de rigidez, eles são ameaçados, os professores são agredidos, são ameaçados. Então não existe mais, você tem medo, fica inibido numa sala de aula de ter que disciplinar um aluno. Então o que é isso? Quer dizer, eu, graças a Deus, eu acho que agora eu já estou fora desse contexto, porque eu acho que eu não conseguiria mais me inserir numa situação dessa. E talvez por isso as pessoas estejam correndo também. Mas a vocação é fundamental para quem deseja claro, abraçar, não é só como magistério. Tem que gostar. Eu acho que, eu sempre digo que ser professor, além de ser uma vocação, é um ministério. É um sacerdócio, porque você tem que fazer o que você gosta, a despeito de todas as coisas contrárias, né? Tem que abraçar com amor, como você fez durante mais de 40 anos e ainda faz. Socorro, obrigada por sua presença, por sua linda história, né? Por esse belo exemplo de dedicação, né? E de amor ao magistério, que infelizmente hoje em dia é uma profissão, é uma carreira pouco procurada por nossos jovens. Infelizmente, é verdade. Mas obrigado pelo seu belo exemplo. O Escola Viva desta semana fica por aqui. Na semana que vem estamos de volta com um programa inédito para você. Obrigada por sua companhia e até lá!